Boa noite a todos. Vamos aqui à aula de hoje. Vamos fazer dois problemas de lei de Newton, mas eu vou gravar separados os dois problemas, tá? Vou fazer esse primeiro, depois para a gravação e continuo. Então, eu vou postar dois vídeos hoje com dois problemas distintos aí. Beleza? Começou o gato perturbar. Tranquilo? Vamos ao problema? Primeiro, eu vou mostrar para vocês qual o problema de hoje. Deixa eu nele aqui. Deixa eu encontrá-lo aqui. Esse problema aqui. Vamos lá. Já abriu. Vamos lá. Um experimento. Os blocos 1 e 2 de massas 10 quilogramas e outro de massa M2 6 quilogramas, respectivamente, estão interligados por um fio ideal. Em um experimento, em um momento, uma força de intensidade F é igual a 64 newtons é aplicada no bloco 1, gerando no fio uma tração TA. Em seguida, uma força de mesma intensidade F é aplicada no bloco 2, produzindo uma tração TB. Observe os esquemas. E ele pede, no final das contas, TA sobre TB. Ou seja, ele quer a razão entre as trações da primeira situação e da segunda situação. Esse problema, cara, é muito típico da física, porque eles pedem geralmente qual que é a razão entre TA e TB, qual a relação entre TA e TB. Às vezes parece qual é a função, escreve TA em função de TB, TB em função de TA. Isso é muito comum. Cuidado para vocês não confundirem razão com função, beleza? Então, façam bastante problema para vocês não confundirem essas coisas aí. Geralmente, razão é uma coisa sobre a outra. Função é como uma coisa, ele está em função de uma outra. É linear, não é? Então, cuidado com esses probleminhas aí e essas pegadinhas. E sempre ele pediu TA sobre TB. E alguns exercícios, eles têm a resposta TB sobre TA. Aí você vai, achou aqui. Você dividiu errado no final das contas ali. Aí já viu, né? Aí, ferro. Então, vamos ao problema. Eu tenho aqui, não tenho nada, porque a internet, como ontem, está um lixo. Deixa eu ligar de novo aqui. Eu tenho aqui o meu problema, beleza? Vamos ver primeiro a situação, a primeira situação aqui, tá? A minha primeira situação e a minha segunda situação. O diagrama de força aqui fica o quê? Eu tenho para cá peso de 1, normal e 1. E no bloco 2, peso de 2, normal em 2. E aqui eu tenho uma força F para cá. Eu vou ter o meu TA para cá e o TA aqui. Beleza. Então vamos lá. Escrevendo a segunda lei de Newton para o primeiro caso aqui, eu vou ter o somatório de forças na primeira situação aqui, no bloco 1, é igual a massa do bloco 1 vezes a aceleração do bloco 1. Isso aqui vai me dar, então, F mais P do 1 mais normal do 1 mais tração de A é igual a massa do bloco 1 vezes a aceleração do bloco 1. Para o bloco 2, eu vou ter tração de A mais
peso de 2 mais normal em 2 é igual a massa de 2 vezes a aceleração do bloco 2. Beleza? Agora vamos entender esse meu problema aqui. Vou pegar o sentido de movimento como se fosse o sentido da força F para a primeira situação, tá? Não preciso, para esse primeiro caso aqui, trabalhar com as forças em Y, porque, como não tem atrito, ele pediu para desprezar atrito do problema, a N1 vai ser igual a P1, N2 igual a P2, então eu não vou ter movimento no eixo Y, essas duas se cancelam entre si e vida que segue, então não importa isso aqui. Então, eu vou escrever a segunda lei em forma de componente só para esse eixo aqui, o eixo na horizontal e no sentido de F, tá? Então, fica, para o primeiro bloco, para a primeira situação ainda, F menos tração de A, isso para o bloco 1, é igual a massa do bloco 1 vezes a aceleração. Gente, concordam comigo que a aceleração daqui vai ser a mesma entre 1 e 2? Claro, né? Eles estão presos por uma corda ideal, então se eu imprimo uma força F nesses dois blocos aqui, a aceleração dos dois vai ser a mesma. Certo? Isso aqui para o primeiro bloco. E para o bloco 2, eu só tenho uma força agindo nele, que é o T de A, é igual a massa de 2 vezes a aceleração. Já sabemos que para resolver essa equação aqui, eu vou somar as duas equações. Então, vou cortar, cortar. Vai ficar minha força F é igual a massa de 1 vezes A, mais massa de 2 vezes A. Beleza? Poxa, eu tenho que F é igual a M1 mais M2, que multiplica a minha aceleração, então, nesse caso aqui, vai ser a força F dividida por M1 mais M2. A força F vale 64 newtons. M1 vale 10. M2 vale 6. 64 dividido por 16, que vai me dar 4 metros por segundo ao quadrado. Beleza? Então, descobri a aceleração. E, em contrapartida, se eu olho minhas duas equações que eu encontrei aqui, eu encontrei uma equação que eu consigo relacionar o meu TA facilmente aqui. Beleza? TA é igual a massa de 2 vezes a aceleração. Tranquilo? Agora, então, vamos lá. Vamos contar o TA de uma vez aqui. Eu tenho aqui TA é igual a massa de 2. A massa de 2 é 6. Vezes a aceleração é 4. 6 vezes 4, 24 newtons. Encontrei o meu TA. Encontrei TA aqui. Feito isso, vamos agora para o meu segundo exercício aqui. Meu item 2. Meu mesmo exercício, mas a segunda parte dele aqui. Como sempre, aquele delay lindo da internet, não é? Então, é para cá, eu tenho que ir. Beleza? Então, a gente encontrou aqui o nosso T de A. Então, vamos agora para o nosso T de B. Nosso T de 2 aqui. Vamos ao segundo bloco aqui. Olhem para ele.
O nosso segundo bloco, eu tenho aqui P de 2, normal em 2, força F, T de B, aí para o bloco 2, T de B, né? Vou botar um vetorzinho aqui, porque vou botar aqui também. Aí fica o P de 1, e aqui é normal em 1. Análogo à análise do primeiro caso, o que eu tenho? Não tenho movimento aqui no eixo Y, certo? Não vou nem reescrever minha segunda lei de Newton para o bloco aqui, não, vamos escrever aqui. Vou escrever a segunda lei de Newton para o bloco 2 aqui. Então, vocês vão falar que eu excluí o bloco 2. Então, fica F, isso para o segundo caso, mais P2, mais N2, mais TB é igual a massa do bloco 2 vezes a aceleração. E para o bloco 1, no segundo caso, eu vou ter TB mais N do bloco 1 mais P do bloco 1 é igual a massa do bloco 1 vezes a aceleração. Mesma coisa do primeiro caso, analisando aqui, eu não tenho movimento em Y, só importar o movimento no eixo X, porque como a gente não tem atrito, P1 vai ser igual a normal aqui, eu não tenho movimento no Y, não preciso usar minha força de atrito para calcular nada, porque eu não tenho atrito, então, consequentemente, minha normal aqui não vai fazer muita diferença para mim por enquanto. Então, uma coisa cancela com a outra, só importa o movimento no eixo X e eu vou fazer ele de acordo com uma orientação na direção da força F, que eu tenho aqui. Então, para o bloco 2, a primeira função nossa aqui fica F menos tração em B é igual a massa do 2 vezes a aceleração. Do mesmo modo do primeiro caso nosso, a minha aceleração do 2 também vai ser igual à do bloco 1. Então, para o bloco 1, eu vou ter T de B é igual a massa de 1 vezes a aceleração. Mesma coisa, vou somar isso aqui. Eu vou ter F é igual a A, que multiplica M1 mais M2. Como F é igual a 64, M1 e M2 a soma dá 16, análogo ao primeiro caso, que não poderia ser diferente, não é? Porque se eu tenho uma força que puxa uma mesma quantidade de massa, a aceleração tem que ser a mesma. Eu vou ter uma aceleração de 4 metros por segundo ao quadrado. Módulo da aceleração. Que, mais uma vez, substituindo, assim como a gente fez primeiro, nessa nossa equação aqui, eu vou ter TB é igual a M1 10 vezes quem? Vezes 4, que é a nossa aceleração 40 newtons. Então, encontrei o meu T de B aqui. Como ele pediu TA sobre TB, então eu tenho o TA aqui e tenho o TB, não é? Tenho meus dois valores solicitados, TA e TB. Eu vou ter, como o TA vale 24, TA dividido por TB vai ser 24 dividido por 40. Beleza? Que, simplificando 24 por 40, por 8, né?
vai ficar 24, vai ficar C3, embaixo 5. Então, TA sobre TB é igual a 3/5. Só uma razão entre minhas duas trações aí. Poderia, essa é a nossa resposta final. Poxa, bom, mas eu, de cara eu via que a aceleração é a mesma. Poderia jogar direto análogo ali ao ponto 2, repara que minhas equações são iguais, né? Porque só mudou a aplicação da força F. Poderia fazer isso? Poderia fazer isso, não é? Poderia vir aqui direto aqui, né, cara? Jogar o TA aqui, jogar a aceleração aqui. Como já tem aceleração, jogar a equação de baixo. Pode fazer isso? Pode fazer isso, sem problema nenhum. Tá bom? Mas é o que eu sempre falo com vocês. Só vão fazer isso. Espera aí. Vocês só vão fazer isso se vocês pegarem em prática para resolver problema. Quanto mais problemas vocês fizerem de lei de Newton, vocês vão entender. Porque, poxa, o meu sistema ali ele é composto por duas massas, massa 1 e massa 2. Isso tanto para o primeiro caso quanto para o segundo caso. Tranquilo? Então, poxa, deixa eu voltar com ele para cá. Então, tanto no primeiro caso quanto no segundo caso, o sistema de massas é o mesmo. Então, a massa total do meu sistema vai ser sempre 16. Não é? A força total aplicada vai ser sempre 64. Seja ele puxando para o bloco 1, seja ele puxando no bloco 2. Então, a aceleração, nesse caso, não muda. Não é? A aceleração não muda porque a aplicação de força F é igual ao somatório de massa, a concentração de massa ali vai ser a mesma aceleração. Então, minha aceleração não muda nos dois casos. Mas é importante que eu faça essa análise de segunda lei de Newton para eu confirmar realmente qual que é a razão de TA e TB. Beleza, gente? Então, só cuidado com isso aí. Não é um problema difícil, mas é um problema que ele pode te confundir no meio da resolução dele. Beleza? Deu um pouquinho de delay essa transmissão aí. Então, essa aqui foi a primeira parte nossa. Depois partimos e montamos a segunda lei de Newton, certo? Depois que montou a segunda lei de Newton, a gente resolveu o nosso sistema sempre no eixo X e encontramos a nossa primeira atração T de A no primeiro caso. Beleza? O T de A é igual a 24 newtons. Depois, fizemos a mesma coisa para a segunda parte. Pegamos aqui deixa eu aparecer aí. Pegamos aqui, então, a segunda lei de Newton para o segundo caso, não é? A força aplicada no segundo caso está no bloquinho 2 ali, certo? Então, montei a segunda lei de Newton. Da mesma forma, joguei no sistema linear, encontrei a aceleração, chovi no molhado, né? Porque eu não precisava encontrar a aceleração se eu concluísse que como a força aplicada no sistema é a mesma, a massa vai ser a mesma, a aceleração tem que ser a mesma, mas a aceleração muda. Mas só para confirmar, a gente achou a aceleração novamente. Substituindo na equação de T de B, encontramos aí o valor de T de B e só resolvemos o problema que foi solicitado de TA sobre TB. Beleza? Que é uma razão de 3/5 de uma para outra aí. Beleza, gente? Então, esse foi o primeiro da aula de hoje. Eu acho que eu vou ter que fazer outra chamada. Tranquilo? Vou mandar o link lá para vocês. Beleza? Beleza, então. Valeu. Vou para lá, então. Vou mandar outro link lá. Salvar isso aqui.